Olá, eu sou o professor Vinícius Antony, ao meu lado o professor Guilherme Alonso, vai me auxiliar hoje na demonstração das técnicas que a gente vai executar aqui. Em primeiro lugar, a gente vai analisar a técnica de chute circular, utilizada pelo Vitor Belfort agora na sua última luta contra o Dan Henderson, um chute semicircular ou circular, que existe em qualquer luta, tá? Não só ou no Karatê, ou no Savate, ou no Muay Thai. É um chute comum a todas as técnicas. O que difere é o processo mecânico para obter energia, para conseguir desferir o golpe. Mas o movimento em si é praticamente o mesmo em todas as modalidades, ok? Nesse caso especificamente, eu treinei o Vitor, então eu dei algumas nuances da técnica de Karatê para ele, do Karatê. Mas o chute existe, né, em qualquer modalidade, ok? O que a gente fez? Nessa preparação do Vitor, a gente observou muito o padrão de deslocamento do Dan Henderson. O Dan Henderson, apesar de ser um casca grossíssima, ele se desloca muito mal na luta em pé. Ele não tem o cacuete, né, o footwork bem desenvolvido que a maioria dos lutadores de luta em pé tem. Ele caminha como wrestler, ele caminha nos calcanhares. Ele tem essa dificuldade. O wrestler comumente caminha mais no calcanhar. O lutador de luta em pé na ponta do pé, no terço anterior. O lutador de luta em pé que caminha no calcanhar, ele perde uma alavanca poderosa que é a do tornozelo. Já o wrestler precisa ter uma base mais estável, então ele planta mais o pé no chão e com isso ele perde um pouco de mobilidade. Então a gente reparou que o Dan Henderson, na caminhada dele, principalmente nos deslocamentos laterais, ele cometia um erro grave, que era cruzar a perna de trás para depois reposicionar a perna da frente. E isso durante o combate é muito ruim porque no momento em que eu viro o corpo para acompanhar o deslocamento lateral do meu adversário, eu fico numa posição ruim e preciso reposicionar. Nesse momento de reposicionar, eu não tenho reação defensiva alguma, a não ser fechar os olhos e abaixar a cabeça, que foi o que ele fez. Então, a gente pediu ao Vitor muita paciência, muita tranquilidade naquele começo de luta, esperar esse momento de erro, forçar a caminhada. Se vocês repararem, ele usou um tipo de caminhada diferente, né, um footwork muito mais aproximado ao trabalho desenvolvido dentro do Karatê, que é uma base um pouco maior, as caminhadas um pouco mais, que a gente chama de deslocamentos em sobrepassos. Ele deslocou muito mais assim, para forçar o Dan Henderson a caminhar. Deixou o Dan Henderson se sentir à vontade, golpeando ali por dentro, não vou dizer que ele levou propositalmente os golpes, não era para levar, mas deixou o Dan Henderson crescer na luta a ponto dele sentir a vontade e aí sim, em ato falho, cometeu o erro que é comum a ele. Então o Vitor foi caminhando, levando ele para frente e para trás. Ele ia para trás, o Henderson deslocava normal, para frente também. Quando ele deslocou lateralmente e sentiu a cruzada de perna do Henderson, foi o momento em que ele soltou o chute lateral e o Henderson, no cacuete que é normal dele, flexionar o tronco e abaixar a cabeça sempre para o lado, né, o lado interno da guarda dele, ele acabou jogando o rosto no chute do Vitor, que piorou um pouco mais ainda o impacto. E aí o Vitor aproveitou a sequência para já cair batendo em dois cruzados, ele chuta, cai do mesmo lado, já cruzando com a mão em sequência 2 vezes. Aí abriu o caminho aí para finalizar o Henderson no chão. Agora a gente vai movimentar e demonstrar a técnica para vocês. Então a mesma coisa, vai para trás, vai para o lado, vem primeiro, agora cruza. Oh.